Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha só, hoje tá diferente o negócio. Vocês estão achando que eu sou o quê? DJ? Não, eu tô usando esse equipamento aqui de propósito. E hoje, para variar, o Fernando não veio. E hoje teve um outro motivo para ele não vir. Porque sabe o que nós vamos falar hoje? Transtorno cognitivo. Aí ele falou assim: não, eu vou correr daqui, porque se eu assistir essa entrevista, eu tenho que sair daqui direto pro hospital. Fernando, você tá dando cano aqui direto, hein, rapaz? Gente, o convidado de hoje. Ele é neurologista, especialista em transtornos cognitivos, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E até um dos motivos da gente estar aqui fazendo isso online, né? Porque o convidado de hoje é gaúcho, está falando lá de Porto Alegre. E é o doutor Leonardo Martins de Paula. Tudo bem, doutor? Perfeito. Muito obrigado pelo convite, né, Marcos? É um prazer enorme estar aqui. E o amigo aí sacaneou vocês, então fugiu do. Doutor, o Fernando é um caso sério, é um caso sério. É, Ele só vem quando ele sabe que não vai dar ruim para ele, porque tem umas entrevistas que ele sabe que vai ter, e depois a mulher dele vai ficar pegando o pé dele e falar, tá vendo? Ó, você tinha que estar lá, você tinha que estar lá. Aí ele corre. A verdade é essa. E é é, arquiteto, viu, doutor? pá. Mas eu, Não, mas é uma coisa interessante mesmo. A gente vê que a pessoa pode, né, ter a profissão que, né, qualquer tipo de profissão, em qualquer nível de instrução e também assim, ser super bem sucedido, ter vários tipos de diagnósticos, assim, independente, né, desses conceitos, assim, né, e também é aquela coisa, né, cada um tem o seu tempo, então, de repente, a gente conversa com o Fernando depois. eu acho que ele vai querer falar contigo, viu, doutor? Eu Não, só, eu tá só super acho. bem-vindo. Mas, doutor, vamos lá. Até aproveitando esse gancho que a gente está aqui falando, né, esse achismo, às vezes, que acontece hoje. Hoje, assim, eu sei que você trata de diversos transtornos cognitivos, mas hoje o assunto está mais acerca ali de TDAH. E, assim, é um assunto que está tão em alta que gerou um problema, né? Gerou, assim, alguns problemas. Então, por outro lado, também trouxe benefícios. Então, mais pessoas puderam procurar orientação para ver se era o caso delas ou não, de ter aquele tipo de transtorno, ou os filhos, claro. Mas também começou a acontecer até assim, virar tema de influencer digital. Então, às vezes a pessoa não é médica ou não é especialista e fala do tema. Talvez ela nem tenha o transtorno, mas às vezes fala do tema porque é um tema que hoje dá um engajamento tremendo, né? Todo mundo quer saber, é curioso. Então tem muito ali em torno do TDAH. E aí muita gente também fala, tem outro viés, né? Que são as pessoas que falam, não, isso aí todo mundo tem, porque isso é uma desatenção, porque menino é hiperativo, aquela coisa e tal. É. Então eu queria que o doutor começasse conceituando o TDAH de uma forma, né, bastante assim tranquila, uma linguagem bem coloquial aqui para a gente trazer para o pessoal entender o que é, e aí a gente começar a diferenciar, né, diferenciar uma desatenção que a pessoa tenha, uma hiperatividade, ou até uma pergunta que a Cláudia Avancini, que é a sua seguidora, falou, qual a diferença ali de dificuldade de memória com TDAH. Então, se puder, doutor, trazer um primeiro conceito sobre esse transtorno, vamos lá? Bora, beleza, maravilha. Assim, se tu inclusive não me interromper, eu vou ficar o tempo inteiro que a gente tem de chamada aqui, só falando sobre essa pergunta mais abrangente, o que é ótimo também, né? Assim, esse tipo de pergunta, porque é uma coisa que às vezes na realidade a pessoa nem sabe, né? Vamos lá. Mas o que que acontece? O TDAH, ele é um transtorno único, assim, na medicina, tá? Ele é, ao mesmo tempo, né, um transtorno que ele não é de nenhuma área, assim, tipo, exclusivamente, né? Então, por exemplo, o neurologista manda para o psiquiatra manda para o neurologista e, no fim das contas, não é zona de ninguém, Uhum, né? uhum. E também, ao mesmo tempo, é uma área extremamente multidisciplinar, né? Então, a gente precisa, por exemplo, da psicóloga ou do psicólogo, do pedagogo, da parte ali da fono, às vezes, né? Vários Uhum. transtornos também associados e um dos únicos transtornos, assim, né? Que ele não tem cura, mas que o tratamento ele é tão efetivo que quando a pessoa está sob efeito da medicação, algumas vezes ela parece até que não tem um transtorno, Uhum. né? Que seria o caso ali dos psicoestimulantes, assim, né? Então, realmente, é algo que a gente não tem nada tão parecido assim na medicina. Tem alguns transtornos que a gente consegue tratar e que tem uma resposta muito boa, tá? Uhum. Em relação a essa questão cognitiva, assim,
Então, por Uhum. exemplo, alguma coisa que seja algo reversível, né, que é algo, inclusive, muito interessante de pensar, porque quando a gente está falando de neurologia cognitiva, a gente geralmente tem a ideia de demência, né, e demência é uma coisa que não tem Tá. cura, assim, que vai piorando ao longo do tempo. Mas as queixas cognitivas, na realidade, né, se a gente for pensar numa maneira geral, da pessoa que procura, por exemplo, um neurologista, né, não é só aquele, por exemplo, aquele idoso com uma suspeita de demência, né, o TDAH, assim, tipo, tem, claro, hoje em dia, né, muito mais gente procurando, né, Sim. o que daí a gente entra nesse aspecto, assim, da da maior procura, assim, das pessoas por conta dessa disseminação de informação, que vai tanto para um lado quanto para o outro, né. Uhum. Então essa questão das pessoas, por exemplo, né, terem cada vez mais esse empoderamento, assim, do conhecimento, né, de Uhum. saberem, por exemplo, quais são os riscos ou os benefícios da medicação, de gente que diz que é uma panaceia e de gente que diz que ou é, assim, tipo, a pior coisa do mundo, que parece droga realmente, né. Só que, claro, né, o meio termo, né, o equilíbrio sempre vai ser o mais importante. Eu tenho um gato meio maluco aqui, e ele tá correndo pela casa, então, Faz parte, isso doutor, faz parte. provavelmente vai acontecer algumas vezes, tá. Esse é o horário que ele fica É que doido. ele tem hiperatividade, doutor? O brigadeiro é um gato que eu assim, se gato tiver TDAH, o brigadeiro tem. Eu tenho quase certeza. Ai, ai. Porque é esse horário pessoalmente, né, mas aqui os gatos são assim mesmo. Mas enfim, ó, o TDAH aqui já desviando do assunto. Mas, assim, em termos, tá, bem gerais, o TDAH, ele é o que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento, um deles, no caso, Ok. né. E ele não é uma doença, né, ele é um transtorno no sentido de que, assim, ele, é uma forma diferente do cérebro realmente, de interpretar, assim, informações e pensamentos e o raciocínio, no sentido de que tem um desbalanço químico ali no cérebro, né, em Uhum. relação principalmente às neurotransmissoras ali da dopamina, noradrenalina, né, que estão sendo cada vez mais comentadas, né, Sim. principalmente a tal da dopamina, né, que faz com que a pessoa realmente tenha esses sintomas que a gente conhece mais do TDAH, né, não necessariamente assim, tipo, os dois, né, que seria a desatenção e a hiperatividade, né, que Uhum. daí a desatenção sendo mais relacionada a se distrair muito fácil, a esquecer das coisas, ou então não conseguir prestar atenção em algo específico, né, e a hiperatividade mais daquela inquietude, né. Sim. E a impulsividade, que também daí seria algo secundário na realidade, né, que seria aquela incapacidade realmente de segurar um impulso, né, o controle do impulso, que faz com que a pessoa realmente às vezes haja ou fale alguma coisa sem pensar 2 vezes, né, só que, tem uma cascata, assim, de Hum. sintomas na realidade relacionadas a essas dificuldades ali dos neurotransmissores, né. Então, onde a gente só enxerga, por exemplo, nessa parte da desatenção, da hiperatividade, o médico, por exemplo, ou os outros tipos de profissionais que estão acompanhando a pessoa com TDAH, eles veem a questão da procrastinação, a dificuldade de iniciar atividades, a desregulação do ciclo de recompensa, né, então da pessoa que acaba desistindo muito fácil, assim, de hobbies, atividades que mesmo tendo interesse inicialmente, né, ou então, da disfunção executiva, a questão, assim, de comunicação, né, então tem vários déficits relacionados e tudo isso, muito ligado às áreas que o cérebro, que estão alteradas no cérebro da pessoa com TDAH, Então, né. então, doutor, só tentar traduzir aqui numa forma simples, se for possível. Claro. Eu ouvi, né, diversos sintomas ali que você trouxe, mas sinais clássicos que não necessariamente que a pessoa tenha o transtorno, mas que quem tem o transtorno possui esses sinais, ok? Uhum. Então, você falou a questão da procrastinação, né? Acho que da desatenção, talvez, um esquecimento. Quais são os sinais clássicos que uma pessoa pode falar, olha, vale a pena investigar, seja ela adulta ou seja para os filhos? Uhum, com certeza. Então assim, por exemplo, né, para criança e para adulto vai ser bem diferente, já partindo do ponto dessa Hum. pergunta, né, porque, por exemplo, a criança ela tem sinais mais claros e que não estão contaminados por outras patologias, né, e o Hum. adulto ele já vai ter, por exemplo, uma questão de ansiedade, algum transtorno do sono, né, que pode piorar tudo, né, então e pode mudar um pouco os sintomas, piorar algumas coisas, né, e o adulto também ele vai ter tido mais tempo para se adaptar de algumas outras maneiras, de forma a mascarar os sintomas, né. Mas na criança, por exemplo, né, a gente vai observar tanto para criança quanto para adulto, né, os 3 subtipos principais, né, que seria daí a parte do predomínio desatento, predomínio hiperativo ou tipo misto, né. Então para início de conversa pode ser que uma pessoa tenha só desatenção e não tenha hiperatividade, pode Uhum. ser que a pessoa só tenha hiperatividade, que é o meu caso,
né? Certo. E pode ser que a pessoa tenha os dois tipos e os sintomas vão ser diferentes para cada pessoa, tá? E assim, por exemplo, aquela criança, às vezes, que ela é quietinha em sala de aula, ela pode ter uma hiperatividade mental importante, né? Ou então Hum. ela não precisa estar balançando a perna, por exemplo, ela pode estar rabiscando, Mas o né? cérebro Mas dela tá pensando em mil coisas ao mesmo tempo. assim, tipo, é aquelas 20 abas abertas do Google Chrome, né? Tu tocando música e tu não sabe de qual aba que vem, né? Então, Adorei. Adorei o exemplo. essa comparação é antiga, assim, tipo, é dos primórdios da internet, assim, acho que 10, 15 anos atrás já Mas tinha às visto vezes isso daí. acontece isso com o meu celular hoje em dia. Eu É, não consigo desligar às vezes o Spotify. Onde tá isso aqui, meu Deus? ó, o cérebro tá simulando aí um pensamento hiperativo, né? Mas, Uhum. o celular, no caso. É, Mas assim, o que que a gente enxerga mais classicamente e com mais frequência, Tá. né? Então, por exemplo, os sintomas talvez que sejam mais fáceis de observar são aqueles que a gente já vê de cara, né? Principalmente assim da hiperatividade, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que fica mexendo o pé o tempo todo, ou que está sempre, por exemplo, rabiscando no caderno, mexendo no cabelo, mexendo com alguma coisa na mão, né? Uhum. Isso acaba sendo muito claro, mas não necessariamente está relacionado a uma hiperatividade do TDAH, né? Tem outras Tá. condições que podem relacioná-las à inquietude motora, ou aquela pessoa Uhum. que, por exemplo, é muito tagarela, fala muito rápido, por exemplo, né? Ou é Uhum. muito impaciente ou impulsiva, se submete a riscos, por exemplo, muito frequentemente, né? Que não consegue ficar sentada, né? Uhum. Lembrando que todos esses sintomas assim de hiperatividade, eles não são restritos ao TDAH, mas quando a gente consegue encaixar dentro de uma história compatível, daí a gente Uhum. consegue realmente fazer o diagnóstico, né? Mas a gente sempre tem que lembrar dos outros diagnósticos diferenciais. Isso é É, importante falar, porque daí senão a pessoa chega falando, tipo, aquela pessoa tem esse sintoma aqui, mas daí na realidade quando vê é outra coisa, né? agora, isso de se submeter a riscos, Uhum. isso é característica da hiperatividade ou é uma busca de recompensa para gerar dopamina que você comentou que a dopamina não funciona da mesma forma numa pessoa neurotípica? Uhum. É que os sintomas de hiperatividade e impulsividade, eles são agrupados, né? Quando a gente está falando dos questionários assim mais utilizados para o diagnóstico do TDAH, né? E dos critérios ali do DSM, né? Que é o livro principal ali de diagnóstico da psiquiatria, né? Mas essa parte assim de tomada de riscos é tanto relacionada assim quanto com essa questão, né? De buscar atividades que geram muita dopamina, quanto a dificuldade de controlar o impulso, né, Uhum. para não fazer aquela atividade, né? Então, por exemplo, a criança com TDAH ela tem um filtro menor por perigo, né? Então é aquela criança, por exemplo, que sobe no vão da porta, né? Aquela criança que desce uma bicicleta de lomba, uma lomba de bicicleta, assim, ou aquela Uhum. criança que, né? Claro, isso dentro de um contexto Uma cultural, lomba, né? uma lomba de bicicleta. Como é que é, doutor? Descer uma lomba de bicicleta, É, assim, tipo, é aquela uma coisa da ladeira? criança que gosta, é uma ladeira. É uma ladeira? Lomba, acho que é mais aqui no Rio Grande do Sul, talvez que a gente fale, né? Não, foi boa, foi boa. Mas, e daí da desatenção relacionando, assim, aquelas coisas mais óbvias, por exemplo, perder objeto, né, porque a pessoa não prestou atenção onde ela colocou, né, Uhum. ou então de não conseguir prestar atenção numa conversa, por exemplo, né, de se distrair muito fácil com qualquer estímulo do ambiente, né, então às Tá. vezes aquela criança, ela se distrai até com certa facilidade, mas ela consegue voltar ao foco, não seria exatamente isso, assim, né, mas Hum, assim, porque, assim, qualquer coisa pode distrair qualquer pessoa, mesmo sem TDAH, né, sim. mas a criança com TDAH, o adulto com TDAH vai se distrair muito mais fácil, A, né. a leitura, por exemplo, é um desafio para quem tem TDAH? Assim, depende do subtipo daí, né, porque daí, Hum. claro, né, se a pessoa, é mais desatenta, ela vai ter uma dificuldade maior de reter aquela informação, ela vai ter que ler várias vezes, mesmo que não tenha, por exemplo, um outro diagnóstico, tipo dislexia, né, porque a dislexia é aquela condição que a pessoa começa a embaralhar um pouco as letras, né, que fica Uhum. difícil, assim, de coordenar, Sim. essas informações visuais ali da leitura, né, mas, se for mais desatenta, sim, e se for mais hiperativa, talvez ela não consiga ficar muito tempo na mesma tarefa e começa a se entediar muito fácil, né. Mas Mas, desculpa, posso fazer uma claro, pergunta? pode É falar, pode sobre falar. isso também, mas quando fala a pessoa vai ter que ler ah, várias vezes, acontece isso que a gente ouve falar do hiperfoco, de repente ele encontrar algum tema ou algum novo assunto e aí fique super interessado e aí consiga, né, digerir muita informação de forma rápida. O que é esse hiperfoco? E eu queria saber se tem conexão com isso que você falou, depende, ele vai talvez ter que ler mais vezes o livro, talvez ele nunca vá ler aquele livro porque não desperta interesse. O Uhum. que é esse hiperfoco e se tem a ver com isso que você falou, doutor? Daí isso inclusive que tu pontuou é muito interessante, né, porque, assim, até o próprio Barclay, né, que ele é
principal pesquisador ali que, né, Uhum, postulou várias práticas ali do TDAH, né? Ele fala que o TDAH ele não é tanto assim uma assim dificuldade de prestar atenção em si, mas talvez um pouco mais de modular o foco, né? uhum. Então, quando não tem o interesse de tu não conseguir prestar tanta atenção, mas aí de quando tu tá interessado naquilo, tu conseguir prestar atenção e às vezes até, né, não conseguir sair daquilo, né? Que daí seria o É. hiperfoco mesmo, né? Uhum. Enquanto que uma pessoa sem TDAH, né, ou que não tenha outra condição relacionada ao hiperfoco, né, tipo autismo, ela consegue daí modular aquilo, né? Então, mesmo que ela esteja talvez muito interessada, ela consegue pensar, tipo, não, peraí, eu vou sair disso aqui, né? Porque o TDAH também tem aquela questão da cegueira temporal, né? Então, às vezes, o que parece Hum. ser, né, uma meia hora pode ser umas 3, 4 horas, né? Cegueira temporal. Ou miopia temporal também, né? Tá. Que seria Que a uma pessoa incapacidade fica, da pessoa. Oi? que a pessoa fica horas, às vezes, numa atividade, por exemplo, vai maratonar uma série, por exemplo, e a hora que vê atravessou a noite. Tipo isso. Videogame, Ou talvez. Ou da pessoa estar se preparando, se arrumando pra sair também, e daí ela não se toca que quando vê já tá na hora de sair, ela não terminou, né? Porque ela se distraiu no meio, não viu quanto tempo passou, né? Então isso também é outro daqueles pontos, assim, que ficam meio escondidos, assim, na pessoa com TDAH, né? E que a gente não comenta tanto, né? Uhum. E também várias outras dificuldades, assim, relacionadas à desatenção, né? Como, claro, né? Essa questão de procrastinar, às vezes, que tá mais relacionada a uma evitação de esforço mental, né, pela questão do aprendizado, assim, de que se a pessoa teve experiências traumáticas, por exemplo, com leitura, com uma Hum. atividade de alta demanda cognitiva, né, tipo estudo, né, ou uma leitura mais chata, de repente, né, Uhum. ou, por exemplo, quando eu era criança, eu não estudava história praticamente, né, porque para Uhum. mim não entrava muito bem, né, Uhum. então eu acabava procrastinando, por exemplo, essa parte do estudo, né, acontece. Acontece. Ah, ou então de ser desorganizado, né? Porque daí a pessoa que ela é mais desatenta, ou então pode até pela própria hiperatividade também poderia justificar, dela não se antenar, assim, né? Que ela tem que arrumar coisa, ou então que quando ela vai botar em algum lugar, né? Que ela bote no lugar que ela sempre bota e não deixar o ambiente desorganizado, né? Mas essas são as coisas que geralmente acabam gerando, assim, uma identificação mais gritante, né? Mas, assim, as escalas, assim, elas têm vários pontos, né? E também várias coisas que ficam de fora dessas escalas, que são experiências em comum de pessoas com TDAH, né? Sim. Então, é um complexo bem amplo, assim, de sintomas, né? Um espectro de sintomas bem amplo e que, muito possivelmente, vai ter alguma revisão, assim, né? De critérios diagnósticos ao longo do Sim. tempo, apesar de que os que a gente tem agora, eles funcionam bem, né? Ah, ah, eu já ouvi algumas narrativas que dizem o seguinte: a pessoa é ótimo de iniciativa e péssimo em acabativa, porque consegue ver, né, consegue ter uma ideia, consegue enxergar aquilo materializado, aquilo pronto, né? Criatividade é algo é muito natural, né, para quem tem o TDAH, segundo fontes que eu às vezes que chegam a mim. Porém, a hora que ela se depara com o processo para chegar naquele resultado, ela começa a ter um sofrimento e é onde vem aquela procrastinação, talvez, de repente mudar o foco para outro projeto. Faz sentido isso, doutor, com o TDAH? Com certeza, né? Quer dizer, não só por a gente observar isso nas pessoas, mas porque é muito plausível dentro de cada processo, assim, de cada fenômeno relacionado tanto à parte da desatenção quanto à hiperatividade, né? E do controle do impulso. Porque a pessoa com TDAH, ela vai ter a motivação muito flutuante, né? Então, aquela coisa que é, tipo, dá uns picos, assim, depois baixa, e depois dá uns picos, Uhum, depois baixa, né? uhum. Tipo, a pessoa que começa a fazer academia 5 vezes por semana, e daí, tipo, 2 semanas depois ela não quer mais saber, e já chega, né? Então, que não consegue botar os planos para frente por conta disso, inclusive, né? A constância é uma coisa que o TDAH tem bastante dificuldade, né? Sim, E sim. também por causa dessa questão do ciclo de recompensa, né, que está alterado, né, então a pessoa, ela não consegue se motivar para continuar, né, na mesma tarefa, ou também porque ela entendia com aquilo, né, de uma certa maneira, então aquilo que já dava aquele mesmo nível de sensação, assim, de prazer já não dá mais tanto, né, isso de uma maneira mais rápida, assim, Uhum, do que, por exemplo, porque qualquer pessoa pode enjoar de qualquer coisa, tá, mas a uhum. pessoa com TDAH tem uma tendência, talvez, a realmente, né, ter um problema com isso, né, e daí, assim, é a questão de dificuldade de controle do impulso para iniciar, né? E daí depois, quando se depara talvez com uma parte mais, assim, maçante, Uhum. né, da evitação do esforço mental, né? Então Tá. daí acaba optando por desistir mesmo, né? Isso acontece com várias coisas da vida da pessoa, tanto a curto, médio e longo prazo, né? Sim, sim. Doutor, antes da gente migrar ali para uma parte que eu gostaria de ouvir também de ti aí, a parte de tratamentos, assim, mas será que a gente consegue colocar algumas dicas para as pessoas que estiverem assistindo no seguinte aspecto?
talvez a pessoa se identifique com algo que está sendo falado aqui. Exemplo, isso é que a gente acabou de falar. Poxa, eu tenho uma ideia e aí a hora que eu começo a fazer, aí eu desisto e aí o processo é doloroso e eu começo outra. Tem dicas que poderia ser dado para aqui nessa gravação, para que a pessoa adotasse na rotina dela, para que ela não caísse nesse desânimo, né, ao longo do processo. Você teria estratégias para poder trazer aqui para contribuir? Uhum. Assim, o primariamente, né, seria ter a consciência do problema. Tudo que a gente quer fazer com que o paciente ou a pessoa em questão, né, consiga modular melhor no dia a dia, começa pelo conhecimento, né? Uhum. Então, realmente, de saber o que acontece naquele contexto. E, claro, né, para a pessoa que, por exemplo, tem TDAH, isso acaba sendo um pouco diferente da pessoa que não tem, porque às vezes a pessoa que não tem TDAH, ela só não está conseguindo ter uma boa motivação e iniciativa por algum outro motivo, assim, até alguma questão de um sono inadequado pode fazer ela ter dificuldade de completar tarefas, né? Uhum. Porque isso também é uma questão, assim, que está alterada em outros transtornos. Mas para a pessoa com TDAH, por exemplo, o tratamento ele acaba sendo diferente, né? Porque uma pessoa que usa a medicação, ela consegue ter um benefício até nisso, né? De começar e terminar tarefas, né? Então, o primário seria realmente ela buscar um diagnóstico se tiver alguma dúvida daquele diagnóstico, né? Ou mesmo que não Uhum. tenha dúvida que tenha TDAH, mas assim, de repente procurar um psiquiatra se tiver alguma queixa, né, mais relacionada ao humor, né? Ou então o próprio neurologista ou outros médicos de outras especialidades, se for a questão só do sono, né? Mas para a parte prática, assim, né, da gente pensar, independente da pessoa ter TDAH ou não, né, independente do diagnóstico, assim, da parte de tratamento, né, Uhum. a questão ali de iniciar e se manter num projeto é de tu ter uma visão realista daquilo, né, Uhum. então de tu saber como é que é o teu comportamento de antes e tentar analisar por cima, né, o que tu tá enfrentando naquele tipo de situação, né, então se eu tenho um planejamento fixo e bem concreto daquilo, eu sei, por exemplo, o que eu vou fazer a cada etapa, né? E eu vou tentar não extrapolar aquilo, não atropelar o processo, né? Até porque Uhum. se eu atropelo o processo, eu gasto tudo aquilo que eu tinha de, assim, digamos, uma cota, né? De interesse naquele projeto, e daí Uhum. depois ele acaba apagando, No né? Daí, planejamento, fundamental. sim, com certeza, né? E também de, assim, se for o caso, daí, né, da pessoa não conseguir se organizar dentro daquilo, quer dizer, claro, né? Isso até independente da capacidade intrínseca da pessoa também, né? Mas a terapia, ela ajuda muito nisso, né? A terapia psicológica, né? Então, por Uhum. exemplo, principalmente pelo formato de TCC, que é o padrão ouro para o TDAH, ou quando a gente está falando, assim, de rotina, organização e de mudança de hábitos, né? A TCC é aquela abordagem bem técnico-científica, né, que vai estruturar muito bem, assim, como é que é o processo que isso acontece, né, Uhum. então de partir para um planejamento, sabendo de como é que funciona o processo neurobiológico daquilo. Então, saber, por exemplo, né, que isso acontece talvez por causa de um certo transtorno, ou então por causa de comportamentos que a pessoa vem fazendo durante a vida inteira, né? Que é uma coisa que Uhum. acontece muito no TDAH, que é de ter, assim, um comportamento ou pensamento disfuncional, né? E Tá. daí pegar aquele pensamento disfuncional, aquele comportamento que a pessoa sempre teve, e tentar destrinchar ele para ele não acontecer de novo, né? Então, assim, ver o porquê que ele acontece e o que que a gente pode fazer para melhorar ele, né? Então tem Isso que a gente parar vai de colocar a tentando. culpa nos pais, né? Que a primeira É, coisa que o povo faz é colocar a culpa nos pais, né? Eu sou assim por causa do meu pai que me reprimia, por causa da minha mãe que era assim, que era assim. E às vezes a pessoa tem TDAH. É verdade. Não, e é uma dinâmica diferente também quando algum outro membro da família tem o mesmo transtorno, né? Porque, inclusive, assim, digamos, né? Um filho com TDAH, né? Ele tem um diagnóstico, daí o pai acaba fazendo o diagnóstico por conta do filho, e daí ele pode ter até uma maior ou menor aceitação da medicação se o filho já utilizou e teve uma experiência positiva ou negativa, né? Então, Tá. isso, no contexto, faz toda a diferença, né? Hum. Mas, e nessa questão, assim, de hábitos e pensamentos adquiridos, isso também vai depender da criação mesmo, né? Então é importante a gente olhar para esse aspecto familiar, né? E a terapia realmente ela consegue fazer tudo isso. Então, quer dizer, não como se fosse uma panaceia também, né? Porque Uhum. tem terapeutas e terapeutas, né? A pessoa Uhum. pode não se adaptar com um, se adaptar melhor com o outro, É, né? o TCC vem de cognitivo comportamental, correto? Isso. Terapia cognitivo comportamental. Isso, ela é bem jogada, assim, bem na cara, assim, né, a Tá. TCC, tipo, é isso daqui que, que o TDAH precisa, né, porque é, tipo, tanta parte, né, das queixas cognitivas quanto das queixas comportamentais, então, tipo, tá tudo ali, a Hum. princípio, né. É, até porque também se for aquela coisa que vai demorar demais, o, o cara desiste de fazer a Aí o cara terapia. não quer. Não tem É, recompensa, doutor. é. Agora,
Você falou já em alguns momentos aqui sobre os medicamentos. Dá para falar um pouquinho do que é comum hoje de tratamento para as pessoas saberem o que está ao alcance? Porque é uma curiosidade, né, que as pessoas têm. Às Uhum. vezes escuta-se falar muito na internet, né? Enfim, hoje tem muita fake news. Dá para falar um pouquinho sobre o tratamento com a parte de medicação? Claro, com certeza. Isso inclusive, assim, para o TDAH não tem como não comentar, assim, de uma forma bem, abrangente sobre medicação, porque é o que muitas vezes acaba tendo uma diferença maior, né. A Uhum. gente, na realidade, considera que o tratamento acaba tendo uns 3 pilares, assim, quando a gente tá falando sobre, né, o geral, assim, do tratamento, né. Então a gente fala sobre terapia, a gente fala sobre aquela mudança de estilo de vida, né, que daí seria a Uhum. questão de manejo do estresse, da rotina, né, essa parte da atividade física, alimentação e higiene do sono. Mas a medicação muitas vezes é o que consegue facilitar o resto, né. Hum. Claro, o resto é importante também para a medicação ter o melhor efeito possível. Se tu tem uma rotina super bem estabelecida com uma terapia, a medicação ela brilha mais, né. Tá. E se tu tá dormindo melhor, a medicação também faz um efeito melhor, porque não tem, tipo, por exemplo, uma qualidade de sono deletéria, né, para puxar o efeito da medicação para baixo. O que Mas que a é medicação deletéria? Desculpa. desculpa, Não, assim, no sentido eu que não sei. de piorar, né, Ah, é, assim, no sentido de realmente, piorar mesmo, né, tá. de tornar aquilo, né, menos efetivo. O sono do TDA, de quem tem TDAH normalmente é ruim por causa da atividade cerebral? É isso? Assim, não Não? necessariamente, né. Tem alguns pacientes que têm uma inquietude mental, assim, bem importante, que eles falam, assim, que, né, mas não é a maioria deles. Eles acabam falando: "Minha mente realmente não para, né, até mesmo na hora do dormir", né. Então, aqueles pacientes que tiveram dificuldade para dormir desde que eram crianças ou que não conseguiam parar para Uhum. dormir e que queriam, tipo, ficar fazendo alguma outra coisa, né. Até ficar exausto e Não, as crianças com TDAH, assim, os pais passam dificuldade, né. Hum. Mas a relação do TDAH com o sono, ela é muito mais, comportamental e uma consequência indireta, né, do que realmente tão neurobiológica direta, né. Claro que a gente pode postular, assim, que da relação neurobiológica, de repente, tem alguma alteração do ciclo da melatonina, né, que é aquele hormônio, Tá. assim, que regula, assim, o quanto que a pessoa fica acordada de dia e não consegue dormir de noite, né, essa regulação do sono, mas o que a gente mais percebe é que a pessoa com TDAH, ela procrastina o sono muitas vezes, né. Hum. E às vezes não por querer, mas porque, por exemplo, ela acabou não tendo aquela produtividade ideal durante o dia e daí fica fazendo muita coisa de noite e isso vai atrapalhar o sono, né. Ainda mais hoje com o celular, né? Sim, essa coisa da tela, assim, É. complicada, né. E também serve ali como um alento, assim, uma questão de, diminuir o estresse, né, então a gente usa muito a tela como descanso, que na realidade para o cérebro acaba não sendo descanso, né, para o cérebro acaba É cansando um ainda é mais, um né, porque tu tá estimulante, na verdade? botando um monte de informação ali, né, Ah. informação, assim, "inútil", entre aspas, né. Sim. Claro que tem um aspecto positivo, assim, de falar com os amigos, por exemplo, ver uma coisa engraçada, legal, né. Aham. Mas aí a rede social e o sono também é uma coisa é um combo bem destrutivo, assim, né. Porque daí Hum. tu tá botando ali tanto a questão de exposição à luz durante a noite, né, Uhum. a parte ali da que tu vai condicionar o teu cérebro a prestar atenção só naquelas coisas muito curtas, né, então aqueles videozinhos Uhum. dos reels do Instagram de 10 Uhum. segundos, assim, que é alguma coisa, assim, tipo, Assistir completamente um memezinho, né, doutor? Ver um memezinho. é, É, e daí quando vê a pessoa tá, tipo, só rolando ali, que nem um zumbi, né, é. e pra pessoa com TDAH é pior ainda, né, é ruim pra todo mundo na realidade, né. E daí o sono, assim, ele acaba, por vários componentes ficando muito prejudicado, né, e também porque a pessoa com TDAH também tem maior tendência a ter, um quadro, assim, de ansiedade, depressão, que são coisas que também pioram o sono, né, Uhum. ou então de usar muito, por exemplo, tomar café até tarde, né, Tá. ou não ter uma boa rotina de sono de uma maneira geral, A né. depressão também caminha lado a lado ali? Ela tá sempre rondando? Assim, é que a pessoa com TDAH, talvez não tanto no aspecto neurobiológico, mas uma parte, assim, numa consequência indireta também, né, porque a pessoa com TDAH, ela vai ter muitas experiências traumáticas durante a vida, né, tanto relacionado, por exemplo, a ser uma pessoa impulsiva e daí acabar tendo algum prejuízo social por causa disso, né, de acabar brigando com os outros, ou então de ter, assim, uma habilidade social meio ruim, né, ou então, né, de Insubordinação, talvez? também, Também. a pessoa mais desafiadora também, né, em muitos casos, que a gente sabe Desafiador. que é o pessoal, assim, mais tenebroso, né. Sim.
Ou então essa própria questão assim da falha acadêmica, que é comum, né? Não é assim a coisa não é obrigatória a pessoa ir mal na escola, né, para ter É. TDAH, mas é muito comum, isso também gera assim, tipo, baixa autoestima, né? Aquelas questões assim de também não conseguir completar os planejamentos de vida, de começar muita coisa e não terminar, né? Então isso gera um Uhum. estresse muito grande, E né? tem também uma coisa assim de depender de uma afirmação, de não se achar bom o suficiente, e aí isso pode levar a um quadro depressivo? Sim, com certeza, né? Porque a pessoa, na realidade, inclusive, ela tá meio que sempre tendo que se provar, né? Então, a pessoa com TDAH, a gente observa em muitos pacientes, né? Que essa questão da baixa autoestima faz com que ela seja o que a gente chama de overachiever em inglês, né? Aquela pessoa que ela tem que Tá conseguir sempre conquistar acima da coisas média, né? muito maiores, né? Para provar para os outros que ela, por exemplo, não falha tanto assim, por exemplo. Né, que ela não, que ela consegue, né, até porque Uhum. leva muito puxão de orelha, assim, né, dos Uhum. pais, assim, às vezes que são muito críticos, né, então em relação à escola, em relação a fazer atividades do dia a dia, assim, rotina, né, então a Especialmente se pessoa alguém ela diz a palavrinha mágica que é duvido. isso é um outro aspecto interessante também, né? A pessoa com TDAH ela é muito motivada pelo desafio, né? Uhum. Isso é interessante ao ponto da gente conseguir fazer uma coisa que a gente chama de gamificar a rotina, né? Hum. Que daí em alguns tipos de terapia, por exemplo, né? Ou tu pode utilizar algum aplicativo, né? Ou fazer algum esquema de tu atribuir, né, metas assim para coisas pequenas, mas que parecem um jogo mesmo, né? E daí se torna mais desafiante, mais engajante também. Por exemplo, você se premia com metas atingidas, algo assim? Esse tipo de coisa, assim, mas não necessariamente uma premiação, assim, tipo, Um o material, chocolatinho, né? chocolatinho, não pode comer chocolate, aí você conseguiu concluir a tarefa, você vai lá e come um chocolatinho. Também, assim, claro, né? Dá para recompensar o processo de maneira material também, sem prejudicar tanto, né? Mas é que a gamificação, por exemplo, né, essa coisa de ser movido pelo desafio, é que daí torna o processo de tu conseguir ter feito aquilo como uma recompensa, né? Tá. Então, e é isso que esses aplicativos, geralmente, eles têm essa tendência a fazer isso, né? E são maneiras criativas, assim, da gente conseguir modular a nossa motivação e que faz todo sentido do ponto de vista comportamental e neurobiológico, assim, do cérebro, Tá. né? E talvez até para depender um pouco menos da medicação, doutor? Ou não? Com certeza. Assim, até nesse ponto de medicação, né, é o que eu falo, assim, a medicação ela pode ajudar muito, tá? Principalmente no início do uso da medicação, até porque às vezes ela perde um pouquinho de efeito, né? Uhum. Mas principalmente no sentido de que daí a pessoa, sob a medicação, ela consegue daí conseguir desfazer um pouco daquelas barreiras mentais, né, aquele comportamento disfuncional. Então, ela vê que ela consegue, por exemplo, lavar uma louça com mais facilidade, que aquilo não é um bicho de sete cabeças, né? Ela Uhum. começa a trazer aqueles comportamentos mais funcionais, assim, mais produtivos para fora do período de uso da medicação também. Então, às vezes ela percebe que talvez em alguns dias ela não precise tanto da medicação, ela pode optar por às vezes utilizar de uma forma mais conforme a demanda mesmo, assim, né, se necessário, Sim. né. Então, por exemplo, não que a gente necessite tirar a medicação em algum momento, né, mas a tendência é a pessoa ela começar a utilizar a medicação de uma forma mais fixa no início do processo e depois Uhum. tornar aquilo mais eventual, né. E no Então, Brasil hoje, medicação, o que é o mais, que vem sendo mais adotado? aham. Assim, em questão de escolha de medicação, a melhor medicação para o paciente vai ser aquela que ele se adaptar e ele consegue pagar, né? Sim. Isso, a princípio, É, é a regra principal, né? é. Não existe um que seja literalmente, assim, melhor do que o outro necessariamente, né? Uhum. Então, por exemplo, tem gente que prefere a Ritalina, tem gente que prefere a Vyvanse, né? Tem gente que se dá melhor com a Tenta, né? Ou pessoas que acabam indo para, inclusive, medicações, assim, que não são necessariamente para o TDAH, né? Então, a bupropiona, né? Ou até a atencina, né? Mas que são, assim, a gente tem nessa da medicação atualmente, o cenário, né, nos últimos anos, né, só, eu acho que a não tá, Não, tá. mas, É a dá pra conexão, me ver a bem? conexão, eu tô te ouvindo. A conexão deu uma variadinha, mas acho que eu te ouvi bem. Perfeito. Te ouvi bem. Tá, tranquilo. Então, assim, no último ano, nos últimos 2 anos, né, a gente tem tido um aumento do leque terapêutico que antes só tinha, por exemplo, conserta a Ritalina Venvance, o genérico da Ritalina, né? E Uhum. agora daí tem o Atenta, né? Agora tem os genéricos do Venvance, tem os similares do Venvance, né? Que, Certo. claro, né, são muito comentados, mas daí a gente sempre tem que pesar risco-benefício, né? Não é aquela coisa toda que as pessoas às vezes falam, É. né? Porque, assim, o hype muito grande ultimamente, tá? É que o Atenta seria, assim, por ser uma medicação que não é psicoestimulante, né? Ela não atua na dopamina, que ela poderia. Claro, ela
tende a ter menos efeitos colaterais, e daí o pessoal já tá falando, bah, eu vou pra tento, né? As pessoas que até já estavam super bem adaptadas com o psicoestimulante, falando, bah, doutor, tô pensando em trocar pra tento, né? Não sei o quê. Mas aí, quando vê, a pessoa não tem o mesmo efeito, né? Tá. Claro, pode ser que ela se adapte melhor e daí ela tenha um efeito melhor por conta disso, né? Mas a tendência é o psicoestimulante funcionar melhor, né? Mas o Atenta pode encaixar muito bem em algumas situações, tipo, realmente aquela pessoa que não tolerou uma Ritalina ou Venvanse, Uhum. né? E em Atenta ali ela fica bem, né? Ou não também, para que ela não se adapte com nenhum, né? Quais são os Aí, efeitos colaterais, assim, comuns, que às vezes assustam um pouco, ou às vezes a pessoa precisa pelo menos estar preparada que pode acontecer, não que vá acontecer, mas que pode acontecer? uhum. Isso é um ponto bem importante, né? Porque sempre tem que orientar, né? O paciente tem que estar sabendo antes de iniciar, né? Porque ele, às vezes, ele se surpreende com o efeito colateral e acaba desistindo ou disse que foi muito ruim a medicação e não vai continuar, né? Mas os efeitos colaterais principais, assim, que a gente nota, né? É a questão do coração mais acelerado, né? A Tá. dor de cabeça e a piora da ansiedade, né? Mas Hum. fora isso também, assim, nas medicações de uma duração mais prolongada, né, tipo a Ritalina LA, Venvanse, Concerta, né, aí pode ter insônia, né, quando passa o efeito da medicação, independente dela, pode ter um efeito rebote, da pessoa ficar mais cansada, triste, para baixo, às vezes parece que piorou um monte, assim, a tensão fica com Uhum. aquela névoa mental, né, Será mas que isso, isso, desculpa, será que isso é porque ele vinha, né, por exemplo, ele fez ali um ciclo de dias de remédio e aí ele faz uma pausa e aí o cérebro talvez vinha trabalhando mais acelerado do que ele estava acostumado e aí na hora que ele para de tomar a medicação ele se sente cansado? Será por isso ou nada a ver? não, assim, esse efeito, na realidade, ele é mais por causa da baixa dos neurotransmissores, provavelmente, né, depois que passa o efeito da Hum, medicação, né? Porque daí, por exemplo, pega a Ritalina clássica, né, que é aquela que dura 4 horas, ela dá um pico de efeito, tá. né? Então, Aí o com resto 2 do horas, dia, né? o resto do dia fica um caco. Não, até depende, na realidade, porque daí tu pode tomar a segunda dose e daí tu foge um pouquinho do, Ah, do, tá. do rebote, né? Mas daí, assim, quando passa aquele efeito, o neurotransmissor tava lá em cima, né? E depois ele passa, de repente, para um patamar mais baixo, né? Isso gera os sintomas contrários, assim, de quando ela tava no efeito, né? Mas também, Hum, assim, não é todo mundo que vai ter os efeitos colaterais, né? Tem gente que, por exemplo, toma um Venvanse, toma uma Ritalina da vida uhum, e só tem os efeitos terapêuticos mesmo, né? A maior parte das pessoas vai ter algum colateral, né? E o efeito terapêutico variável, né? uhum, Que pode ser bom ou mais ou menos, né? uhum. E tem gente que não vai tolerar de jeito nenhum e que só vai ter colateral e daí não vale a pena insistir tanto, assim, a não ser que a gente tenha algum fator, assim, que esteja relacionado a essa baixa tolerância, né? Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, bastante ansiosa e tomar Ritalina, a tendência é ela ficar mais, Tá. tá? Não é obrigatório também, porque tem gente que toma Ritalina e, assim, tipo, não piora a ansiedade, né? Mas a tendência é que, por exemplo, se um paciente estiver ansioso, a gente, assim, ansioso a ponto de realmente a gente pensar que ele não vai tolerar bem, a gente tratar a ansiedade antes, por exemplo, né? Ah, Ou perfeito. então, de repente, o paciente não está dormindo bem, né? Ou então o paciente está com alguma condição clínica, assim, que vai piorar o efeito, né? Então, a gente tem que ser cauteloso nesse sentido, né? Mas a questão da medicação e efeitos colaterais é que, assim, ele começa também lá em cima, o efeito colateral, ele geralmente tende a diminuir com o tempo, né? Ficar estável ou sumir, assim, em alguns casos, né? Uhum. Mas a maior parte das pessoas acaba tendo algum efeito colateral que pode ser tolerável ou não, né? Aí vai ser questão de pesar na balança, né? Mas, assim, se tiver ciência de que pode começar a ter mais efeito colateral, Uhum. né? E que pode diminuir, aí é uma tendência maior ele insistir um pouquinho no tratamento e ter os benefícios quando ele estabilizar aquele efeito, né? Então, esse papo, assim, de efeito colateral é bem interessante, né? É. E daí tem aquelas outras questões, assim, que também podem impactar bastante, que a gente, às vezes, não comenta tanto, né? Então, assim, aumento da pressão, né? Então, se a pessoa tiver hipertensa, não dá para Hum, utilizar. tá, Risco de infarto e AVC tá na bula, tá? Então, um tá. paciente com muita doença cardiovascular, assim, a tendência é a gente não Nem iniciar, pensar, ou né? então ou então pedir uma avaliação do cardiologista antes, né? Mas assim, tipo, Sim. com muita ressalva, tá? E a gente vai E preferir, de repente, um não psicoestimulante, né? E essa parte, assim, de também, claro, piora de quadro depressivo pode acontecer no efeito rebote, tá? A pessoa pode ter a questão ali de boca seca, diarreia, tremor, um suor aumentado,
e pode gerar abuso, né? E é isso que daí é aquele Hum, foco, assim, que muitas pessoas têm, né? De dizer, tipo, o Venvance e a Ritalina é que nem cocaína, né? Isso é uma droga, tu vai hum, viciar. Mas, assim, é um risco que existe, né? A gente tá. não tem como dizer que não existe. Agora, Mas, falando em riscos, uhum, a mistura dessa medicação, seja a Ritalina, seja o Venvance, com bebida alcoólica, quais são os riscos que a pessoa está se expondo? uhum. Isso é uma coisa bem interessante, né? A bebida alcoólica, de uma maneira geral, com qualquer medicação, a gente busca falar, né, que não faça um consumo elevado, né, porque tem muitas medicações que são metabolizadas, né, que são transformadas ali no, né, e daí a gente não quer dar uma sobrecarga pro fígado, né? Então, de qualquer e pedir que a pessoa, assim, tipo, se ela for beber, ela não beba em excesso, né? Só que, especificamente em relação ao psicoestimulante com o álcool, né? Assim, Ritalina, Venvance, né? Concerta, é que a pessoa, ela tem uma tendência a sentir mais a sedação do álcool, né? Uhum. E é por isso, por exemplo, que a gente não mistura vodka com energético, assim, tipo, qualquer tipo de estimulante, assim, com o álcool, né? Porque, por exemplo, teve pacientes que já iniciaram e mesmo sendo orientado, assim, a pessoa, tipo, não se tocou que usou a medicação no dia, né? Uhum. E daí foi beber assim, assim, teve. é, Passou ah, mal. não que necessariamente passou mal, mas assim, tipo, ficou sonolento, assim, não teve a mesma experiência, né? Não foi uma experiência positiva, assim, sabe? Então a gente sempre orienta, né? Assim, se for beber, né, que não use, assim, não use a medicação no dia, né? A não ser que, assim, tipo, digamos, se for importante utilizar a medicação no dia, daí não beber, né? Mas se for beber, daí não utilizar a medicação no dia, né? Mas assim, tipo, o bom é sempre ficar meio longe do álcool, né? Porque no final das contas o É, álcool ele não agrega muita coisa, assim, é. exceto É que, aquele relaxamento e é a questão que social. talvez o álcool, eu perguntei do álcool pelo seguinte, né? De repente a pessoa, o álcool ele dá a recompensa imediata, Uhum. né? A gente está falando de pequenas doses, ele vai dar aquela recompensa imediata e talvez a pessoa com TDAH tenha uma tendência a buscar essas recompensas e acaba compensando isso no álcool e resolva tomar junto com a medicação porque ou desconhece o risco ou espera ter assim, por exemplo, vai numa festa, vai num show, alguma coisa e quer, eu vou tomar porque eu vou ficar acordado mais, vou ficar mais elétrico ou vou ficar mais radiante durante a festa, então tem o risco inclusive cardíaco, né? Sim. Daí a gente tá falando realmente do uso abusivo da Ritalina junto com o álcool, que daí é um combo ainda mais perigoso, né? Inclusive, a Ritalina é utilizada como droga de abuso não só para, por exemplo, quem está estudando para concurso ou vestibular, né? Ah. Para tentar o que a gente chama de doping cognitivo, né? Inclusive, um ponto Hum. importante, porque as pesquisas, elas mostram que a pessoa que utiliza a medicação sem ter TDAH, ela considera que ela consegue performar melhor, mas na realidade no teste ela vai pior, né? Então, o Ah, é? subjetivo ele é diferente, E daí essa questão do uso para festa, por exemplo, né? Porque daí é a mesma coisa como se fosse realmente um estimulante, né? Tipo uma bala, assim, o êxtase, né? Que ele acaba tendo esse efeito, assim, anfetamínico, né? Essa questão de deixar a pessoa ligadona, assim, né? Dependendo da Ah. dose da Ritalina, né? Daí realmente tem esse efeito e também, assim, dependendo da sensibilidade da pessoa, né? E numa E daí, dessa ele claro, empacota, né? Numa... pode ter ali um infarto, um AVC, uma arritmia, Ah, né? tranquilo. Não é Não, tranquilo, impossível. você pode ter um AVC, Mas assim, mas tem claro, que né, a gente tá alertar, né? falando do Tá uso certo. abusivo, né? É. Agora, falar de coisa boa, doutor. A atividade física, para quem tem TDAH, claro, a atividade física para todos é necessária, é positiva, mas dá para trazer algo em especial para quem tem TDAH? Assim, só eu peço perdão que eu acho que a minha internet tá um pouquinho ruim, daí qualquer Não, coisa se a travar daí gente você te me ouve avisa. bem, te ouço Tá, bem. beleza. Assim, que nem tu comentou, né? Atividade física tem que ser para todo mundo, né? Nosso corpo foi feito para estar em movimento e tudo que faz bem pro corpo faz bem pro cérebro também, né? Então essa questão de se manter no peso adequado, assim, né? De se alimentar bem, de fazer atividade física, ter uma boa higiene de sono, etc. Mas a atividade física, claro, ela vai ser um desafio maior para quem tem TDAH, a tendência é essa, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa até gosta de atividade física, mas não consegue ter a capacidade de planejamento para fazer, Ou a né? constância, né?
E daí entra essa questão, assim, do ciclo de recompensa, por exemplo, né? Mas, e também porque a pessoa, ela não vai, às vezes, ter aquela capacidade de parar e pensar em qual que vai ser a recompensa a longo prazo que ela vai receber. Então, o ser humano, ele já tem uma dificuldade de estabelecer recompensas a longo prazo, porque o nosso cérebro foi feito a curto prazo, assim, né? Então, em questão Uhum, evolutiva, assim, né? Quando a gente tava ali nos primórdios da humanidade, assim, para caçar, para acasalar, né? uhum, Para ter as demandas do corpo supridas, né? uhum. Mas assim, tipo, nosso cérebro não foi feito para fazer um planejamento, por exemplo, tipo, né, vou fazer tantos meses de academia, eu vou ganhar, né? É um processo que ele tem que ver muito de fora para dentro. Sim. Então, a pessoa, para ela conseguir se motivar para fazer atividade física, ela tem que ter esse processo, assim, que às vezes ele é muito contraintuitivo, né? Mas a atividade física, ela faz maravilhas para o cérebro, né? Então, assim, ela consegue melhorar o sono, né? Uhum, Consegue melhorar sintomas, assim, de ansiedade, depressão, né? Consegue melhorar o humor de uma forma geral, né? uhum. E tanto relacionado à perda de peso, ou às vezes até nem tanto relacionado à perda de peso, porque às vezes a pessoa está fazendo atividade física, não está perdendo tanto peso, mas está tendo o benefício da atividade física, apesar de que ele é muito mais potencializado quando a pessoa realmente consegue controlar o peso, né? E, assim, tudo isso está muito interligado, né? Porque daí, assim, o humor também está relacionado com o TDAH, né? Porque sintomas ansiosos depressivos pioram a atenção de uma maneira geral, né? Inclusive, até às vezes a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Quer dizer, a gente sempre busca fazer o diagnóstico diferencial com um quadro de humor, assim, né? Uma depressão, uma ansiedade de um TDAH que tenha sintomas ansiosos depressivos, né? Ou se é, por exemplo, uma ansiedade e depressão pura, né? Mas daí isso tudo vai se relacionando, assim, né? Então, a atividade física melhora o sono é fundamental para a pessoa conseguir se manter bem disposta durante o dia, ter iniciativa para fazer as coisas da rotina, né? E também para conseguir manter a atenção nas coisas do dia a dia, né? Então, a pessoa que não está dormindo bem, às vezes também é um diagnóstico diferencial puro de TDAH, né? Às vezes a pessoa não tem TDAH, ela só está dormindo mal, né? Verdade. Então, a atividade física, ela é importante em todos esses sentidos, assim, até porque ela libera muitos hormônios, assim, que são relacionados, assim, ao relaxamento, né, uma sensação de prazer, né, e que contribuem, assim, para uma boa atividade metabólica cerebral, né. Então, a atividade física para o cérebro, ela é sensacional, só que daí a pessoa tem que existe uma forma, né, de tu conseguir se planejar para fazer as coisas melhor, tá? Então, assim, aquela pessoa que começa indo 4, 5 vezes na academia e fica por 2 semanas depois ela para, né? É. Ela tem que, assim, ela tem que mudar um pouco o paradigma, né? E pensar, não, eu vou começar devagarzinho, né? Eu vou ir 1, 2 vezes na semana, que seja só para me acostumar. Vou treinar fofo, assim, vou fazer quase uma fisioterapia aqui só para conseguir me habituar. E Uhum. daí depois, conforme ficar confortável, ela vai aumentando a intensidade do treino, vai aumentando a frequência, o tempo, né? Às vezes a pessoa começa, por exemplo, só caminhando, né? E tem que fazer uma atividade que seja engajante, né? Porque também não adianta a pessoa fazer academia se ela odeia, tá? Verdade. Então, é uma coisa que ela tem pavor, né? É, eu acho que a rotina é difícil, né? É. Essa aqui é uma série que você vai repetir durante um mês. E aí vira o mês, você até consegue fazer. Chega no outro mês, é a mesma série, só que aumenta um pouquinho a carga de peso. Aí o É, cara fala, não. esse planejamento é um pouco difícil mesmo, né? Mas É. até o uso da medicação, inclusive, a terapia, né? Tudo que tá nos outros pilares, ele acaba contribuindo, por exemplo, para tu conseguir seguir um estilo de vida melhor, né? Então, a pessoa que está utilizando medicação, né? Ela consegue controlar melhor a dieta, né? Consegue se planejar melhor para fazer isso, consegue se planejar melhor para fazer atividade física, né? Então, é um pilar que acaba realmente entrando no outro ali e melhorando isso de uma maneira geral, né? E por isso que esse cuidado, assim, integral é super importante, né? Mas a atividade física em si, assim, ela é uma coisa que a gente nota a diferença, né? Uhum. E quando a gente consegue ter aquela constância, principalmente depois de um certo tempo, né? Claro, se tu faz uma atividade física, tipo, um dia ou dois e estava sedentário antes, tu até nota alguma diferença já Uhum. nessas primeiras... É muito maior, inclusive, depois, né? Tipo, tô fazendo atividade física faz ali um mês, 2, 3, né? Isso daí é Uhum. fenomenal, assim. Eu, inclusive, estava sedentário no início do ano e voltei a fazer atividade física faz pouco tempo, né? E a diferença é gritante, né? A pessoa se sente outra pessoa, na realidade, né? Ah, bacana. É, e vocês passaram aí no Rio Grande do Sul por um momento muito difícil também para você poder sair e fazer alguma atividade, né? Não sei se é onde É, você mora foi afetado pelas enchentes, mas tava muito difícil para vocês se locomoverem.
É. É, Não, naquela época tava sem psicológico para fazer não nada, na tinha, né? realidade. Não tinha como, né? E é até interessante assim entrar nesse ponto porque também, né, a gente fala um monte de tratamento, fala da terapia, fala de mudança de estilo de vida, mas tem gente que não tem condição para fazer isso, né? Assim, tipo, tanto não só em questão de socioeconômica, né, mas questão de tempo também. Uhum. Às vezes a pessoa trabalha 12 horas por dia, não vai ter energia para fazer atividade física, É. né? Então a gente tem que pensar nesse contexto maior, né? Mas as mudanças de hábito, assim, dessa maneira geral, elas são muito legais, assim, nesse sentido dessa melhora metabólica, cognitiva, né? Assim, dessa relação, assim, entre corpo e cérebro, né? Então, não tem como frisar o suficiente, eu acho, Sim. né? A importância dessas medidas, assim, para o tratamento no geral, assim. Essa pessoa que trabalha 12 horas por dia e que de repente não seja nenhuma demanda, mas ela cria essa demanda e ela mesma cria essa rotina para ela. Hum, Os workaholics, hum, o que trabalha até mais de 12. Pode sim. ser um sinal de TDAH por hiperfoco, talvez, ou não necessariamente. Pode ser ou não. É que daí a gente tem várias nuances aí, né? Tem, né? Eu tenho vários pacientes com TDAH, assim, que essa questão do vício no trabalho, né, se é uma questão de compensar a baixa autoestima mesmo, né, então, Tá. assim, por ter passado por vários anos, assim, tentando se provar, né, e realmente, quando finalmente dá certo, ela não larga aquilo, né. Hum, Ou então, por exemplo, a pessoa que ela, também, por outro lado, tem a pessoa que tem uma produtividade fluida, né, e daí ela acaba demorando é a mesma coisa, né, procrastina, enfim, isso de um aspecto neurobiológico mesmo, né, e daí ela acaba conseguindo só terminar aquilo que ela tinha pro dia de noite, né, e daí a função do tratamento nesse caso é enxugar um pouco esse tempo de trabalho, né, e fazer com que ela realmente, assim, tipo, aquele trabalho que era 12 horas antes durante o dia, né, que ele seja, tipo, em 6, 8, né, e a pessoa ter mais tempo para fazer, tipo, por exemplo, uma atividade física, sofrer menos com estresse, assim, sintomas ansiosos, né, dormir melhor, por hum. exemplo. Então, essa questão do trabalho com o tratamento é muito importante, né, porque daí a gente vê, assim, que, inclusive, pacientes meus que trabalham de forma meio autônoma, inclusive, né, e eu sempre acabo entrando um pouco ou até bastante nesse assunto, né? Porque se a gente consegue fazer com que o trabalho da pessoa renda mais, ela trabalhe menos horas, né? Ou então ganhe mais por hora pelo trabalho dela, às vezes ela ganha a mesma coisa durante o mês, mas ela trabalha menos horas, Ah, né? E tem uma relação também, às vezes, meio doente com o trabalho, né? Essa questão da baixa autoestima, assim, tem o chefe ali que tá pisando em cima e a pessoa tá aceitando, por sim. exemplo, né? Então, o trabalho e o TDAH é uma coisa que a gente fala pouco, né? E que é uma coisa que deveria ser estudada por si só, inclusive. Até Né? porque Então, hoje se fala muito de burnout, mas não trazem essa possibilidade, né? Fala-se muito do burnout, de onde ele vem, mas esquece talvez de tratar desse tema. é. Não, e tipo, claro, a pessoa com TDAH talvez tenha uma tendência maior a fazer burnout, né? Não cheguei a ler nada especificamente correlacionando, assim, os dois, né? Mas Mas pela lógica, naturalmente a gente consegue inferir que sim, né? Mas, claro, deve ter artigo falando sobre, né? Mas essa parte do trabalho realmente é algo que, hoje em dia, principalmente, né? A gente está vivendo numa época, assim, horrível nesse sentido, né? Então, assim, desemprego lá em cima e as pessoas morrendo de medo de perder o emprego e delas aceitam qualquer coisa e acabam, né? Assim, com TDAH, sem TDAH, tendo todos esses prejuízos, assim, né? Tanto na questão de saúde mental e saúde física, né? Então, e, assim abordar isso daí é um processo assim um pouquinho mais global, né? Uma coisa é bem assim, uma demanda coletiva que a gente não consegue acessar só assim, tipo, na consulta com o paciente, né? Daí a gente depende de algumas outras verdade. políticas assim. Agora, no trabalho, né, digamos, vamos falar dessa pessoa que tem esse medo, né, de perder o trabalho e aí começa a fazer aquela entrega absurda ali. Que, o que a gente poderia dar aqui de dicas para a pessoa ter? Você já falou, por exemplo, do planejamento, da atividade física que vai ajudar essa pessoa. Uhum. Mas em termos assim, de relacionamento, porque se a pessoa, via de regra ali, ela é meio impulsiva, Uhum. talvez ansiosa, tem ali aquela pitada de insubordinação. O que a gente pode dar de dica comportamental para a pessoa que tem o diagnóstico de TDAH ou que suspeite, né, para ela melhorar a sua relação no trabalho, em especial com a hierarquia. Uhum. Ela deve, por exemplo, sei lá, contar aquela história que eu conto até 10 antes de falar. O que dá para dar de dica para essa pessoa? Assim, claro, né? Pensar que o ambiente externo, né?
afetar muito. Então, às vezes, até a própria arquitetura do escritório do trabalho dela pode ser uma coisa que vai gerar mais estresse, né? Então, tipo, um lugar, às vezes, que não pega sol, que tu tá num cubículo, assim, rodeado de outras pessoas, né? Às vezes Uhum. a pessoa até, de repente, tá no home office, né? Aquele, o dia inteiro no mesmo ambiente, assim, tipo, assim, tá misturando o trabalho com o ambiente de descanso dela, né? Então, realmente, a gente tem que primeiro analisar a situação da pessoa como um todo, né? Porque a gente não vai dar a mesma dica para todas as pessoas, porque são Sim. situações diferentes. Porém, de uma maneira mais geral, realmente, né? É de a gente conseguir, claro, né? Associar esses cuidados, assim, de estilo de vida, fazer a pessoa ter, né, um estilo mais saudável possível, né? E, assim, tá fazendo terapia também, né? Uhum. Porque daí, realmente, esse treinamento comportamental, né? Essa parte ali do... e, claro, associar de repente a uma medicação quando necessário, porque às vezes essa questão de irritabilidade, assim, ou então de impulsividade está muito relacionado com o transtorno em si, às vezes algum transtorno como o TDAH mesmo, ou algum outro transtorno psiquiátrico, né? Mas, assim, da parte, assim, de mais prática, mesmo pragmática, tá? Para a pessoa, por exemplo, que tem problema de relacionamento no trabalho, que acaba sendo meio insubordinada, né? É fazer a pessoa enxergar o prejuízo inicialmente, porque às vezes a pessoa não está nem se preocupando com isso e acha que está tudo bem, né? Isso Uhum. é uma realidade que a gente enxerga para muitas pessoas. Aí quando ela começa a enxergar aquele prejuízo, ela de repente começa a se observar um pouquinho mais, né, Uhum. e tentar realmente mudar esse comportamento. Mas técnicas assim para relaxamento, por exemplo, né, assim, contar até 10 eu acho que talvez não seja, É, isso eu era acho que uma, a pessoa com TDAH não vai assim ter paciência para não fazer tem. isso. Isso Mas técnica de era uma respiração brincadeira. é uma boa. Porque técnica de respiração, assim, é bom para aliviar o estresse, a ansiedade de uma maneira em geral, né? Então isso é interessante, né? Respiração. E, e fazer esses exercícios, assim, da pessoa tentar racionalizar o máximo possível a situação, né? Porque na realidade os nossos comportamentos, eles são muito mais ditados pela emoção do que pela racionalidade. A racionalidade, ela acaba Uhum. servindo muito mais para a gente justificar o que a gente fez a partir da emoção, do que realmente para tentar chegar na melhor conclusão, né? Porque a gente acaba não percebendo, assim, mas a gente não tem tanto um livre-arbítrio, assim, né? A Uhum. gente acaba sendo comandado muito pelas Ah, nossas emoções, nossos desejos, né? Então, tá. fazer a pessoa racionalizar em cima daquilo É. é uma coisa interessante, e daí isso a gente consegue mais com a terapia mesmo, né? Acho que você pode até ensaiar em casa, né? Imaginando, porque você imagina vários cenários, né? Igual eu assisti essa animação. Esqueci o nome dessa animação que fala do comportamento da menina, como é que chama? O divertidamente. Divertidamente 2. Divertidamente Não. 2. Que ela passa para adolescência e aí ela entra numa sala onde tem lá os designers, todo mundo criando várias projeções, assim, né? São centenas de projeções. Então, às vezes, num pensamento, começa a ter todas aquelas projeções, né? Aí você pode até Não. fazer as projeções, mas chega na hora, acontece uma coisinha diferente, a emoção toma conta, né, doutor? É complicado. Mas até a minha psicóloga falou uma coisa muito interessante que é sobre estratégias para o manejo da raiva, né? Tu pode, né, mandar áudio para si mesmo no WhatsApp reclamando daquela pessoa, né? Tu pode usar um saco de pancada em casa, né? Tem várias estratégias, assim, né? Infelizmente, não dá para perder o réu primário, né? E tu não vai descontar isso na pessoa, né? Mas dá para tentar fazer o máximo possível É, em e casa. fazer um boneco de voodoo também não é legal, né? Não. Com todo respeito. Vai que funciona, né? Vai que tu se arrepende depois. Já pensou, doutor? Doutor, É. o nosso tempo aqui tá chegando ao final. Assim, eu queria aproveitar que eu tenho certeza que pessoas vão querer te procurar, né, depois desse bate-papo. Como é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes, aí nesse mundo virtual? Ah, perfeito. Tá, tem o leonardomp.neuro, que é o Instagram, né? O arroba é leonardomp.neuro. É M de Maria, P de Pato, né? Uhum. Que é de Martins de Paula, ou Ministério Público, também, mentira. Ahn, e tem o site que, se eu não me engano, é leonardoneurologista.com, mas eu não lembro direito. Mas tem o site. Mas se bem procurar no Google, também já acho o site fácil, Leonardo Martins de Paula, né? E tem o WhatsApp que dá para o meu para atendimento ali para agendamento, né? Que é Uhum. o 519-9556-8250. Eu tô tendo dificuldade para lembrar porque eu troquei recentemente porque eu tinha perdido o número anterior, porque eu peguei um cartão pré-pago e eu perdi o número. Não, mas a gente coloca na descrição do vídeo, pode ficar tranquilo. A gente Ótimo, coloca na maravilha. descrição do vídeo. E hoje com a internet dá para atender o Brasil todo, né, doutor?
Ah, sim, a teleconsulta é uma mão na roda, né? E o TDAH, assim, claro, né? O ideal acaba sendo presencial, porque a gente tem aquela interação, assim, né? Mas a teleconsulta, como ela facilita muito essa questão da distância, né? A desvantagem, assim, geográfica, né? Pô, o pessoal do interior, né? O pessoal, assim, que tem um médico especialista no mínimo 300 quilômetros de distância, né? E às vezes é uma pessoa que também não está especializada nessa área cognitiva, né? Então, a Uhum. telemedicina, assim, ela serve para tirar muita barreira, né? Isso é uma coisa que Inclusive, eu... inclusive para gravar um podcast desse, né? É verdade. É, claro que eu preferia estar em Mogi Oh, contigo, né? Seria muito legal. A gente, um né, poderia dia. estar, de repente, tomando um choppzinho também no café Oh, com... um dia. Ou quem sabe eu conheço Porto Alegre um dia. Ah, é verdade, né? Aham. Apesar de que Porto Alegre também, né? Nos últimos tempos não tá tão legal assim. Eu acho que Mogi talvez seja um lugar mais legal. Ó, é Mogi das Cruzes, hein? Cuidado para não Ah, confundir com Mogi Mirim, né? tá, tem outra Mogi, é Tem, verdade. tem. E tem Mogi Guaçu ainda, mas é Mogi das Cruzes. Ah, sim. Doutor, então, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, por desmistificar até muita coisa. Só tenho a te agradecer. Eu espero que a gente possa repetir isso em breve. Ah, sim. E com o Fernando aqui do meu lado, viu? Que o Ah, é Fernando. verdade. Você Não, o precisa Fernando tá conhecer o Fernando. Se ele ocupado. tivesse hoje aqui, doutor, se tivesse que ele ia te fazer tanta pergunta, você ia falar, não, peraí, não dá. Não, tá aqui o número do consultório, pode marcar. Eu vou falar. Ele vai querer procrastinar, mas eu vou mandar para a esposa dele, pode deixar. Não, também pode mandar o contato dele que eu mando uma mensagem por semana, não tem Ah, problema. legal! Boa! Boa, vou mandar. Vou mandar. Não, perfeito. Tá certo. Doutor, então um grande abraço. Muitíssimo obrigado. Gente, vocês que assistiram até aqui, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais e até a próxima.